Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal aqui do YouTube do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E a mensagem de hoje continuando na nossa sequência de trabalho do livro Vinha de Luz, em silêncio. Mas antes de darmos início, vamos fazer uma prece, uma mentalização, lembrando da imagem, da figura de Jesus, da sua presença entre nós, que as palavras de hoje possam interiorizar, possam tocar o nosso coração, a fim de nos tornarmos pessoas melhores. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meu nome é Leandro e hoje a gente vai falar sobre a mensagem número 4, em silêncio, no livro Vinha de Luz. Só lembrando, refrescando a estrutura do livro, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico, e essa faz parte de uma coleção de livros, né, o livro Pão Nosso, Vinha de Luz. Eles têm a seguinte estrutura: é um comentário sobre um trecho extraído do Novo Testamento, em que Emmanuel discorre alguns pensamentos a respeito. E ele discorre o pensamento que aparece em Efésios, capítulo 6, versículo 6, na carta de Paulo a Efésios, que diz o seguinte: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O Emmanuel vai discorrendo aqui a respeito desse silêncio, mas que silêncio é esse? Ele fala do silêncio, da atividade, do trabalho na seara do Cristo, do trabalho no bem. É uma retomada da mensagem que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Daquelas passagens onde Jesus comenta sobre as doações, quando a pessoa gosta de fazer doações em praças públicas para que todos o vejam, né? E depois tem aquela passagem do óbolo da viúva, muito discreta, ela vai lá, coloca uma moedinha, um pouco recurso que ela tem. Essa simbologia dessas muitas passagens e dessa fala de Paulo está ligado diretamente a um problema que nós humanos temos aqui na Terra, que é a nossa vaidade, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, o Emmanuel vai discorrendo aqui, né, e tem frases de efeito muito importantes, né, a começar logo pela primeira: se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. E em cima disso ele vai falando: se pretende curar, não humilhes o doente. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que o teu contato não dilacerem os que sofrem. E assim segue, vai discorrendo nesse sentido. Por quê? Dada a dinâmica na qual a nossa sociedade se estrutura, se desenvolveu, aliado à nossa vaidade, é muito fácil que nós cometamos, vou chamar de erro, mas cometamos atitudes como essas que Emmanuel está nos alertando para que não façamos. Nós ainda sentimos muita falta de um holofote, de um elogio, de uma exclamação exaltando algo que nós tenhamos falado, que nós tínhamos feito. Isso ainda nos incomoda bastante. Mesmo que nós tenhamos o esforço de falar: não, quero manter uma discrição, vou fazer isso, fazer aquilo, mas quando a gente observa e a gente vê a dinâmica da sociedade, como ela se desenvolve, né? Mas de vez em quando um elogio é bom. Eu vou colocar o seguinte: é claro, e é importante que nós, quando tivermos a oportunidade, vou usar a palavra elogiar na falta de uma outra melhor, mas elogiar, incentivar,
agradecer, parabenizar alguém que tenha feito algum tipo de trabalho em amplos aspectos, desses muitos setores que o Emmanuel cita nessa mensagem, né? Seja na atividade do ensino, na atividade de um apoio, na atividade da cura, quando você empresta os seus ouvidos para alguém que precisa lamentar algo, que precisa desabafar. Eu vejo que, enquanto professor, eu vejo que é importante que nós também reconheçamos o trabalho do próximo. No intuito de fazer um elogio, não, fulano ou fulana, você foi muito bem, continue assim, né, não esmoreça. O que nós estamos colocando aqui é para que o protagonista do trabalho não busque fazer o trabalho esperando esse tipo de atitude. E que se ela não ocorrer, ou não no tempo, ou na forma como a gente espera ou deseja, para que nós não esmoreçamos. Porque, como tem aquele ditado, né? Uma esmola dada com soberba, com orgulho, vaidade, ela queima na mão daquele que pede, daquele que pega, que recebe. E essa esmola pode ser de muitas formas, né? Ela tem uma simbologia. Ela pode ser uma palavra, ela pode ser a sua presença num trabalho caritativo, né? É muito difícil a gente trabalhar com alguém em qualquer setor aí da sociedade, seja numa empresa onde você realmente ganha o seu dinheiro, seja na igreja, no centro, ou numa ONG, seja lá como for, com alguém que busca desenvolver atividades visando algum tipo de holofote, ou que é descuidado a ponto de ferir o objeto do trabalho, que é uma assistência, que é amparar um idoso, uma instituição qualquer, uma criança, seja lá como for. É disso que o Emmanuel está tratando aqui. E ele fala desse silêncio porque aquele que trabalha nunca está em silêncio. Então nós estamos falando aqui também de um silêncio interior, né? De silenciar também. Olha, puxa, né? Fui lá, fiz um trabalho bacana e nós não somos tolos. A gente sabe quando nós fazemos um trabalho bacana ou quando a gente não faz um trabalho bacana. E não é anormal ficarmos contentes ou ficarmos tristes. Quer dizer, é bom que nós fiquemos contentes quando falam, nossa, fui lá e fiz um trabalho super bacana, as pessoas gostaram. Eu vou chamar isso de bom orgulho, né? Porque é uma coisa motivadora também. Está mostrando que, olha, acho que eu estou no caminho certo, né? Vou continuar trabalhando assim. Mas desde que essas nossas atividades, como coloca o mentor do Chico, o Emmanuel, não ofenda aquele que se beneficiou ou aquela que se beneficiou de um trabalho, de alguma palavra, de algo que nós fizemos, né? E esse ofender é nos amplos sentidos. Seja, olha, tá vendo? Eu consigo fazer, você ainda não faz. Eu sou inteligente, olha como que eu sei falar bem, etc e tal. Não, eu tenho dinheiro, foi lá e acabou, o dinheiro é meu, eu dou o que eu quiser. Esse tipo de coisa. Então nós temos várias maneiras de trabalharmos, incentivarmos um trabalho ou nos colocarmos no trabalho de maneira silenciosa, de maneira discreta, né? Numa descrição, no sentido, uma descrição ativa. É uma pessoa presente, está sempre trabalhando, está sempre falando, está sempre fazendo, mas de uma forma, eu vou chamar assim, silenciosa, no sentido de não agredir a instituição, as pessoas à sua volta. Então, é nesse caminho que nós podemos buscar. E a gente vai observar isso, não é só numa atividade religiosa, né, numa atividade caritativa. Eu estou falando assim do seu local de trabalho, né, do seu... nós podemos falar assim sobre algumas posições vou chamar de atores sociais, que são mais difíceis, né? É muito difícil um médium, um palestrante desses muito famosos, um padre ou um pastor, seja lá como for, ele é muito testado na sua vaidade, no seu orgulho, porque
como nós ainda temos um pouco disso, meio que nós também insuflamos isso naquela pessoa. Então é um desafio a gente não cair, vou chamar assim, em erro, digamos assim. É um desafio. Então é importante que nós reflitamos a esse respeito, sobre esse tema, que nós compreendamos que outras pessoas ainda não entendem dessa maneira. Então não adianta nós também esperarmos que outro companheiro, que outra companheira também pensem como nós. Se nós gostamos de trabalhar, agora vamos fechar para o nosso universo aqui do Centro Espírita. Se nós verificamos na Casa Espírita alguém que está em oposto ao que o Emmanuel está dizendo aqui, se realmente a Casa Espírita está empenhada num trabalho voltado pela melhora, não só dos desencarnados, mas sobretudo do encarnado, chama a pessoa para conversar, não fala de lado, não fala pelas tabelas. Olha, tem uma pessoa que é super arrogante, orgulhosa no trabalho, na hora de dar o curso, na hora de fazer a palestra, ou durante uma reunião da diretoria, de doutrina, ou durante um evento, né? Os centros espíritas promovem muitas atividades, tem casas grandes que tem, inclusive, que cuidam de creches, asilos, tem gente que faz sopa, uma série de situações. Então, quanto maior a estrutura de atividades, né, os atores envolvidos aumentam. Então, os caracteres são ainda mais variados. E a atividade, seja ela qual for, testa as nossas perfeições e muito mais as nossas imperfeições. Então, é caridade também da nossa parte chegar junto daquele companheiro, daquela companheira, e falar: fulano, mas por que está acontecendo, né? Olha, não seria melhor você rever de repente essa postura? Porque não é estranho. Às vezes, e muitas das vezes, nunca ninguém chegou para essa pessoa e conversou com ela. E falou assim: olha, o trabalho que você faz é maravilhoso, mas as pessoas se sentem humilhadas, né? Você destrata um companheiro sem perceber. Olha, vai com mais calma, né? Nós sabemos que você tem recurso, ou tem grana para ajudar, para doar, tal, mas, né, vai com calma, né? Tenta ser solidário com aquele que de repente não tem, né, mas quer ajudar no trabalho e se intimida. Ou aquele que tem mais, ou de repente por um acaso da vida, tem aí, estudou mais, fala mais, tem mais, vamos dizer assim, essa cultura formal, e aquele companheiro ou companheira que é mais simples, não teve menos oportunidade de frequentar uma cadeira de escola, mas tem a sua experiência de vida também, tem a sua vontade, tem o seu anseio, né? Será que de repente um não pode ofuscar o outro indiretamente? Então é importante que nós, a Casa Espírita, promova esse diálogo entre os caracteres, para que essa atitude aqui, o que o Emmanuel trata na mensagem em silêncio, não ocorra dentro da Casa Espírita também. Então, vai e converse com a pessoa, sem medo de achar que sim, que vai melindrar, e é uma conversa fraterna mesmo, né? Não precisa ser numa reunião, na frente de todo mundo, não fica mandando mensagem no WhatsApp, liga para a pessoa, né? Ou pega um dia, uma hora que está tomando um café, uma aguinha ali no corredor do centro, chama de lado: ei, fulano, tal, tô pensando, queria conversar contigo, tal, acontecendo isso. Não fiquem falando pelas tabelas, vá ter direto com a pessoa. Isso também é educar, isso também é caridade com a pessoa, né? Aí o Centro Espírita promoveu, além da oportunidade de serviço para esse companheiro, também ofereceu uma oportunidade para que ele se reconheça em alguma dificuldade que talvez ele tenha, mas ninguém nunca havia notado, falado sobre isso com ele. E isso não tem idade. Pode ser um adolescente, um jovem que chega no grupo de mocidade, na evangelização, e pode ser um veterano, uma pessoa de cabeça branca aí, e há 70 anos ela comete o mesmo erro, ninguém nunca falou com ela.
Né? E a casa espírita pode ser esse local em que nós alertemos o companheiro e a companheira, né, para que o nosso saber, né, para que a minha luz não ofusque o próximo, para que o meu saber não humilhe o companheiro do lado, né, para que os meus recursos não oprima aquele que tem menos, para que eu sendo rosa, né, sendo um rosal, né, que os meus espinhos não firam aqueles que se cercam de mim. Né? Eu quero que o perfume do meu trabalho enebrie o lugar, não os meus espinhos. Eu acho que é esse o caminho que o Emmanuel nos oferece. Convém que nós refaçamos a leitura, tá? Do livro Vinha de Luz, a lição número 4, Mensagem em Silêncio, em que Emmanuel refaz aí uma leitura da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Desta forma, vamos encerrando a nossa fala, a nossa participação. Reforço os convites, dá o like no nosso vídeo, compartilhe, manda com um amigo. Eu gosto de lembrar também que nós ainda estamos em pandemia, né? Ainda estou usando máscara. Não tomou todas as doses da vacina? Vai tomar vacina, vai ajudar. Né? O Espiritismo está em consonância com a ciência, sem achismos. Vacina é importante. E que nós, numa próxima oportunidade, nos reencontremos. Então, agradecer a espiritualidade que zela por esta casa, que zela por esse trabalho. Lembrando sempre da figura de Jesus, que onde nós estivermos ouvindo essa mensagem, aqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, no trabalho, no transporte que nos leva ao nosso trabalho, à nossa escola, possa receber as luzes, as benesses de um sentimento de amor, de refazimento, de fortalecimento espiritual. Que assim seja, Jesus, graças a Deus.